Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Provérbios 24:10 está escrito assim: se te mostrares frouxo, no dia da angústia a tua força será pequena. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Também está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. Para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A leitura diária da palavra de Deus poderá te fazer forte, poderá te fazer conhecedor da palavra e poderá assim te fazer vencedor, mostrar o caminho da vitória. Salmos 1 diz assim a palavra do Senhor também: bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor dia e noite. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto a seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, nós não fomos chamados para vivermos uma vida tranquila, no chamado bem bom da vida. Não fomos chamados para ter tranquilidade. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Mas é preciso compreendermos que em meio às aflições desta vida, temos que estar sintonizados com a palavra de Deus. Buscar conhecimento na palavra de Deus, buscar entender o que a palavra de Deus tem para nós a cada manhã. Quando nós lemos lá em Mateus, falando sobre a oração do Pai Nosso, nós observamos lá que ela está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A Bíblia é a palavra de Deus, o pão vivo dos céus, que nos dá sustentação, que nos dá alimento, que nos dá força para vencermos dia a dia as nossas batalhas. Então, como dizemos, é muito fácil vivermos sempre no chamado bem bom. Está tudo tranquilo, tudo bem, as coisas estão fluindo naturalmente, temos tranquilidade para adquirirmos tudo aquilo que mais gostamos, ou que nos é mais urgente como necessidade no momento, e às vezes com apenas um clique do celular ou no computador, podemos pedir e aguardamos no conforto da nossa casa tudo quanto nós mais desejamos. Basta ter o dinheiro. Quando tudo vai bem, nos expressamos nas mais belas palavras, tratamos melhor as pessoas, como se estivéssemos agradecendo ao Senhor por aquilo que conseguimos. Mas na verdade, muitas vezes, quando a situação está muito boa, nós nos esquecemos de quem é que fez tudo aquilo por nós. Quando as coisas parecem então sair do nosso controle,
perdemos a condição das coisas mais simples ou mais essenciais do nosso dia a dia. Às vezes até falamos que temos força e capacidade para conseguirmos o que queremos. Pensamos que somos capazes de conseguir tudo pela nossa própria capacidade e esquecemos que tudo que temos ou que somos devemos exclusivamente ao Senhor que nos sustenta. A Bíblia nos fala da falta de conhecimento de Deus e da sua palavra como motivo que tem levado as pessoas à destruição. Se não conhecemos de Deus, se não entendemos de Deus, da sua palavra, o que a sua palavra nos orienta, o que a Bíblia nos dá como direção, como orientação, não teremos como nos pautar em nada que seja fundamental para as nossas conquistas dia após dia. Queremos receber de Deus todas as coisas. E todos os dias oramos pedindo a Deus muito mais do que agradecemos. A preparação no conhecimento da palavra de Deus implicará em conhecermos todas as nossas possibilidades e ver as condições para realizarmos as nossas conquistas. A preparação na palavra de Deus, então, implicará em nos preparar para adquirir aquilo que nós mais precisamos ou que mais queremos. A Bíblia nos fala, então, amados, que temos que buscar em Deus e buscar conhecimento de Deus. Se não conhecemos a Deus, se não entendemos o caminho, como diz o ditado popular, o caminho das pedras, quem vai nos orientar é a palavra de Deus. E se nós não buscarmos conhecimento na palavra, se não buscarmos nos alimentar da palavra de Deus, não poderemos conseguir a realização dos nossos projetos. A preparação na palavra implicará no conhecimento de todas as possibilidades e o entendimento que só poderemos estar prontos para qualquer embate da nossa vida se conhecermos realmente o Deus que nós servimos, o Deus que está explícito na palavra, aquele que nos deixou esta carta magna, a Bíblia Sagrada. Um atleta, para conseguir os seus objetivos, alcançar medalhas, ele treina exaustivamente dia a dia para alcançá-los. E ele procura superar os seus limites segundo a segundo. Décimos de segundo, muitas vezes, são importantes para se adquirir uma vitória. O atleta se prepara, então, em busca de uma glória, em busca de uma coroa, de algo que é corruptível, que é temporário, que é passageiro, efêmero. Algo que poderá lhe dar um certo status, uma condição de aparecer diante da sociedade, na imprensa, ser notícia, fazer a notícia, ser então a manchete dos jornais, mas isso vai passar. Isso é passageiro, a vida de atleta também é curta. Em cada modalidade tem um tempo específico para que ele possa desenvolver a sua atividade ou a sua melhor performance e alcançar as suas medalhas. Portanto, ele se prepara para conseguir uma coroa corruptível, uma glória passageira, momentânea. Mas ele se prepara exaustivamente. Procura os melhores professores, os melhores instrutores. E ele faz isso. E como cristãos, o que é que nós estamos fazendo em prol do nosso crescimento espiritual? De buscarmos entendimento de Deus, de buscarmos conhecimento e fortalecimento espiritual para vivermos uma vida regada pela palavra e na total dependência de Deus. Devemos estar, queridos, dia a dia preparados na palavra, buscar conhecimento na palavra. Por isso Deus deu uma ordem a Josué para que passasse a todo o povo: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite para que te vá bem. Queridos,
quando a Bíblia nos fala de armadura, de armamento, de fortalecimento, lá em Efésios no capítulo 6, ela não nos deixa nenhuma dúvida de que Deus está querendo nos preparar para todos os embates desta vida. Ela deixa bem claro que o melhor meio de preparação do cristão para as lutas e dificuldades e problemas e confrontos e enfrentamentos é a palavra de Deus. Precisamos estar sempre preparados no conhecimento da palavra, embasados nela, para podermos sempre resistir no dia mau e fazer tudo permanecer firmes. Assim é que está escrito em Efésios capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, com a palavra de Deus. Preparar o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso corpo, com o conhecimento da palavra de Deus. Vestida a couraça da justiça, porque Deus é a nossa justiça. Calçados os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Conhecer e viver a essência do evangelho, tomando sobretudo o capacete da salvação e o escudo da fé, para que possamos então apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículos 13 a 18, nos dá todas essas orientações que nós temos que seguir para vivermos uma vida de cristãos. No ano 70 da era cristã, cerca de 37 anos depois que Jesus havia morrido, aconteceu uma grande perseguição ao povo cristão. O Império Romano destruía, matava, perseguia e matava todos os cristãos com rigor, com crueldade. Então isso forçou que os discípulos do Senhor saíssem do ostracismo, do comodismo e partissem para anunciar com veemência o Evangelho a todo mundo. Jesus havia ordenado ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Era para que eles ficassem na cidade de Jerusalém até que o Espírito Santo os capacitasse a pregar a palavra, a testemunhar de todas as coisas que Jesus havia feito e que estava fazendo através dos discípulos, dos apóstolos. Jesus tinha cerca de 70 discípulos próximos a ele, e desses 70 discípulos ele tinha 12 apóstolos, e ele então fez uma convocação universal para que eu e você hoje tivéssemos também a mesma capacidade e a mesma intrepidez de pregar a palavra de Deus. Para isso, temos que estar prontos, preparados, embasados, cheios do conhecimento da palavra. E para isso, temos que buscar nela, temos que ler, temos que orar. A orientação da palavra de Deus, meu querido, é para que a gente faça a leitura todos os dias da palavra de Deus. E quantas vezes nós temos visto Bíblias empoeiradas, ou ali, limpinhas, bonitinhas, como foram compradas, como foram ganhadas, adquiridas de alguma forma, ali na estante enfeitando. Ou quem sabe uma Bíblia sempre aberta em um determinado livro da Bíblia, geralmente um salmo, pensando a pessoa que aquilo ali vai servir de amuleto para trazer a ele vida, saúde, paz, prosperidade. Querido, a palavra do Senhor foi feita para ser lida, não para ser cultivada, guardada. Ela não vai crescer, ela não vai produzir se ela ficar ali no canto da sua casa,
na sua estante, na sua escrivaninha, no seu escritório, não. Ela só vai ter valor se ela estiver sendo aproveitada, lida, meditada, estudada, analisada ponto a ponto, versículo a versículo. Querido, quando um paraquedista pula de um avião com o seu paraquedas, ele deve ter a certeza de que ele carrega consigo o reserva. Ele tem que estar preparado para aquilo. No mundo que nós vivemos, nós estamos expostos às adversidades que vêm sem nos avisar. E muitas vezes nos angustiamos quando elas chegam, porque não estávamos preparados para enfrentá-la. Talvez um dos fatores que mais influenciaram e influenciam a fraqueza de todas as pessoas nesse dia a dia seja o fato de não estarem preparadas. Qualquer tipo de coisa que fazemos dia a dia requer uma preparação total para que seja bem sucedido. Então observamos que a preparação é a base de tudo que nós queremos alcançar como objetivo. Como dissemos do atleta, os atletas se preparam dia a dia para uma competição com a finalidade de superar obstáculos, de superar adversários, dificuldades, de superar até a si mesmos. E são dificuldades que surgem relacionadas à prova que eles vão competir, que eles estarão concorrendo para superar seus adversários, batendo seus tempos nas competições. Há pessoas no Brasil que tão logo termina a corrida de São Silvestre, lá no 31 de dezembro, começa então a preparar-se para a próxima. Ele já começa ali buscar no dia a dia uma preparação para que na próxima corrida ele tenha um preparo para alcançar um desempenho melhor. Até mesmo o primeiro colocado faz isso. A busca de um recorde, por exemplo, é exaustivamente treinada com especialistas, fisioterapeutas, fisiologistas, médicos, educadores físicos. Eles analisam o desempenho de cada competidor e principalmente a sua complexão física, a sua condição de melhorar em alguma parte. Isso é a busca incessante do homem por projetos na sua vida. Quase sempre que vemos um fracasso, um fiasco de alguém em alguma competição, ou a perda de um projeto, a derrota, notamos que a falha esteve na preparação, no treinamento para aquilo ao qual se propôs fazer. Os profissionais do mercado expõem nos seus ambientes de trabalho os quadros de seus cursos, a sua grade curricular, o tempo hora que eles gastaram exaustivamente se preparando para aquela profissão. Um médico estuda anos a fio, aproximadamente de 6 a 10 anos só de preparação, na aula e na prática, na teoria e na prática, para que ele possa desempenhar um bom papel. Um advogado passa 5 anos em uma faculdade e depois o resto da vida lendo, estudando, analisando termos, artigos, itens, parágrafos e tudo mais nos códigos penais e civis, para que ele possa desempenhar um grande papel na sua profissão como advogado. Ou até mesmo estudar mais profundamente, fazer novos cursos, pós-graduação, MBA e tantas outras coisas, para que ele possa estar pronto para exercer a função ou até galgar um patamar superior. Os magistrados formaram-se no direito, estudaram anos a fio até chegar a ser um juiz. E nós muitas vezes vivemos aleatoriamente, despreparados, e quase sempre vemos cristãos fracassados, derrotados, desanimados, enfraquecidos na fé, porque não buscaram embasamento na palavra de Deus. Meu querido, no início do cristianismo, os sacerdotes
proibiam que as pessoas lessem a Bíblia, porque eles ensinavam coisas que estavam fora dos parâmetros bíblicos e estavam embasados apenas no doutrinamento da sua denominação. Hoje temos a palavra de Deus, temos Bíblias de diversos idiomas, traduções, temos textos explicativos de vários textos de origem bíblica que trazem curiosidade ou dificuldade do entendimento. Então já não há mais desculpa para não conhecermos a palavra de Deus. E quase sempre vemos as pessoas fracassadas, pessoas que são apanhadas de surpresa no seu dia a dia, no casamento, no trabalho, no relacionamento pessoal. As tentações e propostas deste mundo englobam as pessoas e enganam as pessoas e levam-os a perder o foco da fé e da busca do poder de Deus. Justamente porque na rotina do dia a dia não tem o hábito de buscar se alimentar da palavra. É a palavra de Deus que nos dá alimento, que nos dá firmeza. Na hora da desesperança nos traz esperança. Na hora da angústia nos traz consolo, conforto. É a palavra de Deus que nos adestra para a batalha espiritual que enfrentamos dia a dia. Ela é alimento, é sustento, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Ela é a rocha que alicerça a nossa vida, a vida do homem no dia a dia, na angústia. Jesus Cristo é a palavra, Ele é o poder da palavra e é isso que nos alimenta. E Ele mesmo, Jesus, nos mostrou que a sua vida e a minha vida devem estar embasadas na palavra como a dele estava. Ele adquiriu vitórias contra o adversário na tentação do deserto por causa da palavra de Deus que estava no seu coração, porque ele dizia, também está escrito. Está escrito. Ele conhecia a palavra. Aos 12 anos ele já entrou no templo e pregava aos doutores. Isto mostra que desde a sua mais tenra idade, desde o início da sua infância, assim quando ele aprendeu a leitura, ele já fazia a leitura dos rolos sagrados. E sob a palavra dele, o adversário não teve oportunidades para derrotá-lo. Ele não teve força para derrotá-lo. Os problemas deixam de ser problemas. As circunstâncias e fatalidades são encaradas como oportunidades de crescimento, de ver a mão de Deus agir em favor daquele que acredita nele, que confia nele. Como adquirimos fé, amados? Pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Porém, a maneira como você olha para a vida, as pessoas ao seu redor, as oportunidades, as dificuldades, vão determinar a sua postura dia a dia, na angústia. E essa maneira de ver a vida, de vencer os obstáculos, de contrapor a todas as circunstâncias difíceis da vida, é nos ensinada pela palavra de Deus, por Deus, na sua palavra. Seja forte. Seja corajoso. Deus havia instruído a Josué, ser forte e corajoso, pois assim como fui com Moisés, serei contigo. Mas ele dava a ele uma direção, um caminho, para que ele mantivesse a força, a coragem, persistência, fé. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que te vá bem. A Bíblia nos afirma, queridos, que a alegria do Senhor é a nossa força. E para que nós nos mostremos fortes e vencedores, temos que estar revestidos da palavra de Deus, embasados na palavra de Deus. Ele nos chama para sermos muito mais do que vencedores.
Ele não nos deu espírito de temor, de fraqueza, mas espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, de força. Portanto, amados, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Filipenses 4,13 possa ser realidade na sua vida e você possa bater no peito e dizer a plenos pulmões: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando confiamos nele, queridos, temos a certeza de passar por estas coisas, por essa circunstância e podemos chegar a outra margem. Quando confiamos nele, sabemos que podemos ir além. Mas isso nós vamos adquirir pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus, minuciosamente. Estude a palavra, busque na palavra. Deus não só vai agir em sua vida, mas também Ele vai fazer você compreender que nele você pode adquirir todas as coisas. Deus só não vai agir em sua vida, querido, seja qual for a área do seu coração, se você não se dispuser a isso, se não estiver disposto a se entregar a Ele para obedecê-lo. Não há problemas ou desafio que Deus não supere pelo seu poder. Procure descansar no Senhor, procure confiar no Senhor, deposite nele a sua fé. Ele é a sua força, Ele é a nossa força. Não abra mão de suas forças, pois elas estão enriquecidas pela palavra de Deus, que é poderosa para nos fortalecer como alimento sadio e eficaz para a nossa sobrevivência. Portanto, querido, ser forte e corajoso, o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Deus está sempre pronto a te ouvir e a te abençoar, e por isso nós sabemos, Ele está contigo aí, agora, neste momento, para garantir a sua vitória. Deus te abençoe, te guarde e te dê um dia glorioso na presença do Senhor, no seu trabalho, nos seus estudos, em todos os seus afazeres. Deus te abençoe e te conceda grandes vitórias. Em nome de Jesus.